Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você veio. Como é bom encontrá-los. E que bom. Muito bom. Perceba como é que você chega nesse momento, vai ocupando o seu espaço. Que bom. Muito bom. Nesses nossos dias aqui, nessa nossa sequência, a gente tem falado um pouco do estresse, né, e da meditação como recurso para nos ajudar nesse movimento. Nesses dias nós já falamos que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que o estresse é algo novo, algo a ser eliminado das nossas vidas. Para aqueles que estão conosco desde o início da sequência, talvez hoje fique mais claro, né, que o estresse é algo que não pode ser eliminado das nossas vidas, especialmente porque as situações que desencadeiam o estresse, que é um pouco do que nós falamos ontem, são situações que estão além do nosso controle. Né? E aí, algumas pessoas trouxeram alguns exemplos do que é que elas estão vivendo aqui, como situação mais estressante nesse momento. Às vezes uma dificuldade no trabalho, às vezes uma questão na família, enfim. Junto com isso também, no primeiro dia nós fizemos uma avaliação do nível de estresse de 0 a 10, qual era o tamanho daquilo. O que mostra também que o estresse, ou as situações de estresse, elas são situações que chegam e passam e mudam e os movimentos acontecem. Né? E eu quero pegar um pouco neste ponto hoje, sobre este movimento do estresse que chega e vai. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas entram num movimento e num rótulo do tipo eu sou estressado ou eu sou estressada. Né? Isso apareceu no nosso primeiro dia aqui. E por que eu quero pegar um pouco nesse ponto? Porque o nosso tema de hoje é compreender que uma vez que o estresse não pode ser eliminado das nossas vidas, a gente precisa compreender que o problema, o que gera o desgaste no nosso sistema, ou as consequências que são danosas, não é vivenciar um momento de estresse, porque isso todos nós vivenciamos e nós vamos vivenciar a vida toda. O que gera o prejuízo é o permanecimento, é o permanecer, né, a permanência neste estado de estresse por muito tempo. Este é o grande ponto. Né? Então, quando eu permaneço no estado de estresse por muito tempo, isso traz as consequências danosas, isso traz os reflexos no nosso sistema. Né? Então, é o tempo, é o constante movimento do estado de estresse e a permanência desse estado dentro de nós. Isso é muito importante. Quando eu vivencio um movimento de estresse, mas saio dele, ok, o corpo se organiza e a gente faz o movimento. Agora, as repetições desses estados, né, e as reações que são desencadeadas no nosso organismo, e são reações fisiológicas e psicológicas, desencadeadas no nosso organismo em função dos constantes episódios de estresse ou da permanência nesses episódios por muito tempo, trazem as consequências, que são diversas, né? Movimentos como insônia,
como ansiedade, depressão, envelhecimento precoce, questões cardiovasculares, enfim, são várias consequências desse nosso movimento de permanecermos. Então nós já fizemos a compreensão de que o estresse faz parte, está aqui conosco, não é possível eliminá-lo. É uma resposta do nosso organismo para algumas situações, especialmente aquelas de tensão, de pressão, que mobilizam. Ponto. Faz parte, vai continuar acontecendo, não é possível eliminar. Não tem problema eu passar por uma situação de estresse, porque nós vamos passar por esses movimentos, nós lidamos com isso. O ponto é quando eu fico. E quais são os movimentos que nos ajudam a perceber isso muitas vezes? Veja se vocês conseguem reconhecer no convívio de vocês, ou nas pessoas que vocês conhecem, por exemplo, pessoas que ficam presas a algo que aconteceu há muito tempo. Então, situações que muitas vezes aconteceram há uma semana, um mês, 10 anos. Foi um momento de estresse, foi uma situação impactante na vida daquela pessoa, e aquela pessoa segue presa naquele movimento. Como se constantemente ela revivesse aquilo, revivesse aquilo, revivesse aquilo, revivesse aquilo. Muitas vezes a gente diz isso num movimento mais informal, é que a pessoa fica remoendo uma história, né? E cada vez que ela entra em contato no movimento de ficar remoendo essa história, sem um propósito específico, porque o movimento de remoer as histórias sem um propósito específico só gera sofrimento, né? Só faz sofrer a quem rumina esse tipo de história ou remoe esse tipo de história e aos demais. Cada vez que a gente faz esse movimento, né, de remoer essa história, ficar naquilo, ficar naquilo, ficar naquilo, como é que vocês imaginam que o nosso organismo reage? Entendem isso? Todas as vezes que tem uma história aqui mal resolvida, que você entra em contato com ela, então lembra dela e fica, porque isso, porque aquilo, como é que você se sente? As pessoas passam exatamente as mesmas sensações. Estressa o corpo, exatamente, o corpo dá as mesmas respostas. Até que aquilo se torna algo crônico. Ou seja, são os movimentos que não são cuidados, que não são trabalhados, que vão se acumulando dentro de nós e culminam nos episódios que são limítrofes. Crises de ansiedade, crises de pânico, episódios de burnout, por exemplo, quando a gente fala de movimentos com trabalho, por exemplo. Mantém o nosso organismo nesse movimento. Estresse, 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 até a hora que dá na tampa. As pessoas que fazem a Soul Sync conosco já nos ouviram falar da Pritaji, né, que é quem criou a Soul Sync, e também o Krishnaji, que é o marido da Pritaji, e eles trabalham juntos e fazem esse movimento, né? Tem uma fala do Krishnaji que fez muita diferença na minha vida e eu compartilho com vocês, porque talvez possa ajudar. Essa fala é sobre o sofrimento, mas eu vou trocar neste caso aqui, ou fazer um link de semelhança do sofrimento com o estresse, que é a mesma dinâmica, né? Ele diz que é impossível na nossa vida evitar o sofrimento. É impossível na nossa vida evitar o estresse. Nós vamos passar por essas situações. Mas ele diz que o que muda a nossa vida, que a grande virada de chave, é o tempo que eu permaneço nesse lugar. Então, uma coisa é passar por uma situação e a gente entra no sofrimento, porque todos nós entramos, ou passar por uma situação e entrar no estresse. O nosso objetivo é sair deste lugar o mais rápido possível.
O que não significa que é fugir deste lugar, não é sobre isso. Mas é o mais rápido que a gente puder elaborar esse movimento e saio. Esse é o nosso grande objetivo. Então, passei por uma situação, demorei 1 ano para sair daquilo. Respostas no corpo, adoeci, ok. O que eu aprendi com isso? Aprendi isto. Então tenho mais recursos. Amanhã passo por uma outra situação. Fiquei 1 mês naquilo. Reflexo, tal. O que eu aprendi com isso? Isso. Mais recurso. Na próxima, fico 1 semana, 1 dia. E talvez a gente chegue num estágio onde a gente possa ficar, talvez alguns segundos, naquele estresse, naquele sofrimento, e aí sair. Talvez esse seja um bom objetivo para nós, no nosso processo. Agora, isso só é possível quando a gente aumenta a nossa quantidade de recursos. Quando eu tenho ferramentas e recursos para usar nesse tipo de situação. Qual é a maior prova disso? Veja, pessoas, todos nós que estamos aqui, né? Nós somos 400 e poucas pessoas aqui agora. Todos nós já passamos por situações difíceis. Todos nós. Algumas histórias são mais difíceis, outras são menos difíceis. Mas todos nós temos momentos difíceis nas nossas histórias. A pergunta que eu faço para vocês é: quando a gente passa por uma situação difícil, mas compreende o que é que aquilo diz para nós, qual é o aprendizado que tem por trás daquilo, nós nos tornamos em seguida pessoas com mais recursos ou com menos recursos. Eu não estou dizendo que nós gostamos de passar por situações que são difíceis, desafiadoras, né, que geram estresse, sofrimento. Se eu puder escolher, prefiro não passar por nenhuma. Se eu puder escolher, prefiro não passar por nenhuma. Mas, como nós passamos, nós saímos com mais recursos quando aprendemos isso. E quando nós temos mais recursos e nós vamos para um próximo episódio, a gente tem chance de sair mais rápido. Quanto mais recurso eu tenho, mais rápido eu processo uma situação. Isso é igual ao computador. Quanto mais recurso o computador tem, mais rápido ele processa um movimento e a gente pode sair. Agora, se eu tenho isso aqui de recurso e eu entro num problemão desse tamanho, imagina o tempo que nós vamos demorar para digerir isso, né? Ou para processar essa situação. Amanhã nós vamos falar um pouco então sobre um dos recursos, né? Ou como agregar recursos nesse movimento, porque agora a gente já tem claro o nosso objetivo. Já que a gente não pode eliminar o estresse da nossa vida, o nosso objetivo é sair desse lugar mais rápido. O que é que pode nos ajudar? Né? E a meditação é um recurso, já antecipo. Então amanhã a gente vai falar um pouco da meditação como ferramenta e de que forma isso pode ajudar. Acho que temos um bom caminho até aqui. Sentados, coluna ereta, relaxa os ombros, alinha o queixo, apoia os pés no chão ou cruza as pernas na posição de lótus, se você preferir. Quem medita mais tempo já tem a posição que conhece. Quem chega hoje, pela primeira vez talvez, pode seguir essa sugestão que nós fizemos aqui. Se for confortável para você, fecha os olhos. Se não for confortável, desça o olhar 45 graus. Nessa nossa meditação de hoje, nós vamos inspirar contando mentalmente. 1, 2, 3. Fazemos uma pausa e expiramos pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. É natural que venham pensamentos, emoções, lembranças. Caso eles venham, agradeça
e solte. E deixa o pensamento ir e volta a atenção para a respiração. E aí vem uma sensação física ou uma memória. Agradeça e volte a atenção para a respiração e para a contagem mental. O objetivo dessa prática é um só: prestar atenção na respiração e na contagem mental. Só isso. No seu ritmo e no seu tempo, iniciando.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés. Mexa os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros. Mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como você se sente agora? Que ótimo, que bom. Muito bom. Como sempre, é muito bom encontrá-los. E nos vemos amanhã. Um bom descanso e até amanhã.